Olá pessoal, como vocês vão? Tudo bem? Boa noite. Aqui é madrugada em Portugal. Eu acabei agora a edição do vídeo sobre a visita no Museu do Combatente aqui em Portugal. Vão ser 3 vídeos e deixa o like aí porque deu um trabalho, tá? Compartilha esse vídeo aí, contando um pouco da história aqui dos combatentes de Portugal, né? Da guerra teve na África, né, para a libertação de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Então tá bem interessante o vídeo, tem bastante história. E não se esquece de inscrever no canal, tá bem? E para poder estar recebendo as notificações, ativa o sininho aí, tá? Que eu vou estar mandando novidades. Tem muita novidade aí, tem muito passeio maneiro, legal para fazer, pessoal. Um grande abraço aí, boa noite, fique com Deus. Aqui eu tô dentro do Museu dos Combatentes. 4 euros para entrar, tá? Bem bacana aqui já na entrada. Aqui já tem canhão aí, ó. Você não vem falando onde foi utilizado. O Museu do Combatente, no Forte do Bom Sucesso, iniciou sua implementação em 2003, sob a superintendência da Liga dos Combatentes. Disponibiliza mostras permanentes, como o combate do século XX, da Grande Guerra, a Guerra do Ultramar, história da aviação no século XX, 500 modelos de aviões em escala, desde os irmãos Wright aos atuais drones, incluindo todas as grandes batalhas aéreas da Segunda Grande Guerra e todos os aviões dos diversos países intervenientes. A trincheira, a exposição em 3 dimensões com manequins em tamanho real. Entramos numa trincheira da Grande Guerra, onde está representada a vida do soldado português. Forças Armadas e de Segurança. Armaria, 200 anos de armas regulamentares em Portugal. A Grande Guerra ao vivo, evocando a paz, com fotografia, escultura, pintura e equipamentos do acervo da Liga dos Combatentes e do período de 1914 a 1918. Exposição sobre a participação portuguesa no Afeganistão, bem como de armamento militar diverso no interior e exterior do Museu do Combatente e exposições temporárias. Então, essas são as mostras permanentes do museu. O museu também possui serviço educativo, tais como workshops, construção de trincheiras, construção de aviões em cartão canelado e helicóptero em papel, construção de catapultas e jogo do combate aéreo e de Portugal na Grande Guerra e a Liga dos Combatentes. Forte do Bom Sucesso foi iniciado em 1780, entre as praias do Bom Sucesso e Pedrouços, na margem direita do Rio Tejo, para complemento da linha defensiva de Belém, sob a direção do governo do general Guilherme de Valleret, tendo sido concluído em 1782. No contexto da Guerra Peninsular, terá sido erguida a residência do governador da fortificação, no período do Baluarte, também às expensas da coroa portuguesa. Em 1807, este forte viu partir a família real portuguesa para o Brasil, deixando o general Junot a ver navios.
Um ano mais tarde, durante a ocupação francesa, o forte foi ligado, por uma bateria corrida, à Torre de Belém, 147 peças e 10 morteiros. Neste mesmo ano de 1808, derrotado Junot, a temida linha de defesa da Barra do Tejo muda de mãos e fica agora sob o controle dos aliados ingleses. O forte sofreu extensas obras de modernização entre 1870 e 1874, quando recebeu 2 peças de artilharia Krupp L-12 e de 280 mm em uma torre, passando a integrar a defesa constituída pelo campo entrincheirado de Lisboa. Posteriormente, a sua defesa foi reforçada com mais 2 peças Schneider de 120 mm. Na primeira década do século XX, as peças Krupp foram substituídas por mais 3 peças Schneider de 120 mm. Na década de 1950, encontrava-se guarnecido pela 4ª Bateria do Regimento de Artilharia de Costa do Exército Português. Também por ali passaram o Serviço Postal Militar e a Brigada Ligeira de Intervenção. Em 1994 é inaugurado, na área exterior do forte, o Monumento Nacional aos Combatentes do Ultramar, e as dependências do antigo forte passaram à responsabilidade da Liga dos Combatentes em 1999. Em 2003, o Plano de Ação da recentemente empossada Direção Central estabeleceu o objetivo concreto de, com base num Centro de Cultura, Cidadania e Defesa, iniciar a recuperação das infraestruturas do Forte do Bom Sucesso e a área envolvente, por forma a instalar ali o Museu do Combatente e vindo a alterar completamente o ambiente do espaço em causa, dando-lhe dignidade e funcionalidade. Em 12 anos, foram implementadas beneficiações e manutenções, que permitiram exposições permanentes e temporárias, que deram vida a um espaço. Hoje, Museu do Combatente em desenvolvimento. O Complexo do Forte do Bom Sucesso, Museu do Combatente, Monumento aos Combatentes do Ultramar, Café do Forte, são hoje o espelho de uma transformação e requalificação total do foro monumental e ambiental. Um marco já hoje importante na vivência dos portugueses, dos combatentes e da imensidão de turistas que visitam a capital, sendo fundamental confirmar o esforço para que se encontre perfeitamente integrado na área nobre e monumental da freguesia de Belém, em Lisboa. A Torre de Belém, século XVI, o Forte do Bom Sucesso, século XVIII, e o Monumento aos Combatentes, século XX, constituem assim um novo espaço de cultura, cidadania e defesa e lazer, cuja imagem se sintetiza na afirmação: em 200 metros, 500 anos de história de Portugal, do início ao fim do Império. Conceito do Sr. General Joaquim Chito Rodrigues, presidente da Liga dos Combatentes. O Museu do Combatente no Forte do Bom Sucesso em Belém. Um espaço onde a cultura, cidadania e defesa se misturam. Um espaço onde pode ver a vida do soldado português nas trincheiras. Esta exposição realista em 3 dimensões, no ultramar, nas atuais operações de paz e humanitárias. Um espaço onde pode ver 500 modelos de aviões em escala, a história da aviação do século XX,
todas as batalhas aéreas da Segunda Grande Guerra, o paiol dedicado à Força Aérea, com a história da aviação militar, desde 1914 à atualidade. Um espaço onde pode ver a fabricação das Mauser, da parte de madeira ao aço, as munições, 200 anos de armar ligeiras em Portugal, da APCA. Um espaço onde pode visitar também uma exposição única da Grande Guerra, com esculturas, pinturas, fotografias e equipamentos da época, e do espólio da sede da Liga dos Combatentes. Um espaço onde pode visitar até 3 de setembro a exposição da passagem da Força Expedicionária Brasileira em Lisboa, em 1945, vinda da Itália. Um espaço onde pode visitar paiolins da Marinha, Exército, GNR e PSP. Um espaço enorme ao ar livre, onde pode ver, fotografar equipamentos do Exército, Marinha e Força Aérea de várias épocas. Um espaço de cujas muralhas pode ver a Torre de Belém e a Fundação Champalimaud, de cima bem como a foz do Rio Tejo. Descansar ouvindo uma boa música e almoçando, ou refrescando-se no café do Forte, mesmo em frente ao rio. São momentos agradáveis que não vai esquecer com amigos, familiares, adultos ou crianças. Bom, pessoal, essas informações estão no site visitebelém.pt, lá que eu busquei essas informações e passei para vocês, tá ok? Agora eu vou passar um pouco sobre o que o Wikipédia fala sobre a Guerra Colonial Portuguesa, tá ok? Designa-se por Guerra Colonial ou Guerra da Libertação, designação mais utilizada pelos movimentos de libertação africanos, o período de confrontos entre as Forças Armadas Portuguesas e as forças organizadas pelos movimentos de libertação das antigas colônias. São elas Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, entre 1961 e 1974. A designação Guerra do Ultramar era a designação não oficial utilizada durante o período do Estado Novo. O regime ditatorial não reconhecia a existência de um conflito armado, considerando os levantamentos armados dos movimentos de libertação como atos de terrorismo. Também é a designação utilizada atualmente por alguns antigos combatentes e associações de veteranos de guerra. Na época, a guerra era também referida vulgarmente, em Portugal, como Guerra da África. No início deste episódio da história militar portuguesa e da história do colonialismo português, ocorreu em Angola, a 15 de março de 1961, na zona que viria a designar-se por Zona Sublevada do Norte, que corresponde aos distritos de Zaire, Uíge e Kwanza Norte. A Revolução dos Cravos em Portugal, 25 de abril de 1974, e que põe fim à ditadura do Estado Novo, resulta em grande parte dos desenvolvimentos políticos, sociais, militares e legais da guerra. A mudança do rumo político do país permitiu que se pusesse fim a uma guerra que se durava há 13 anos e dar início ao processo de descolonização. Os novos dirigentes anunciavam a democratização do país
e predispunham-se a aceitar as reivindicações de independência das colônias. Em 1974 e 11 de novembro de 1975, o Estado português negocia com os movimentos de libertação a transição para a independência dos territórios africanos sob o domínio colonial português. Durante o conflito armado, o Estado Novo aumentou progressivamente a mobilização das Forças Armadas Portuguesas. Nos 3 teatros de operações, de forma proporcional ao alargamento das frentes de combate que, no início da década de 1970, atingiria o seu limite crítico. Aumento que decorre da mobilização de contingentes africanos num processo denominado africanização da guerra, entre aspas. O Estado Novo defendia, desde o seu princípio, a integridade dos territórios coloniais portugueses. A guerra sustentava-se pelo princípio político da defesa daquilo que o regime considerava território nacional, por via da revisão constitucional de 1951. Ideologicamente, baseava-se no conceito de nação pluricontinental e multirracional, a partir da instrumentalização das teses de Gilberto Freire sobre o lusotropicalismo. Os movimentos de libertação defendiam a independência dos territórios sob o domínio colonial português, com base no princípio inalienável de autodeterminação e independência. O seu posicionamento foi defendido num quadro internacional de apoio e incentivo à luta, e apoiado os movimentos internacionais de negritude e pan-africanismo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o conflito armado. No dia 4 de fevereiro de 1961, na Angola, dá-se o ataque à cadeia de Luanda, onde foram mortos 7 policiais, e foi mais tarde reivindicado pelo Movimento Popular de Libertação da Angola, o MPLA. O ataque serviu, por sua vez, de pretexto para a ocorrência de ataques indiscriminados de policiais aos muçeques de Luanda, causando centenas de mortos. A 15 de março, uma sublevação do Nordeste foi efetuada pela União das Populações de Angola, UPA, Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, a partir de 1961. A sublevação causou milhares de mortos e foi instrumentalizada pelo regime para justificar o envio de tropas metropolitanas para Angola, que deu origem ao conflito. Guiné-Bissau. Na Guiné, os confrontos foram iniciados, na perspectiva portuguesa, em julho de 1961, quando guerrilheiros do Movimento de Libertação da Guiné, MLG, lançaram ataques às povoações de São Domingos, Susana e Varela, junto à fronteira noroeste com o Senegal. Na perspectiva guineense, os conflitos iniciaram-se em janeiro de 1963, quando o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, sob a forma de guerrilha, desencadeou uma guerra ao quartel de Tite, a sul de Bissau, junto ao rio Corubal. Com a ação do MLG no Nordeste, a partir do Senegal, e do PAIGC no Sul, a partir da Guiné-Conakry, os ataques rapidamente se estenderam a quase todo o território, crescendo continuamente e intensivamente, e exigindo um empenhamento proporcional na parte dos portugueses. Moçambique. Em Moçambique,
O movimento de libertação denominado Frente de Libertação de Moçambique efetuou a sua primeira ação nos dias 24 e 25 de setembro de 1964, num ataque a Chai, na província de Cabo Delgado, estendendo-se posteriormente a Niassa, Tete e para o centro do território. Porém, um relatório do Batalhão de Caçadores 558 refere a ações violentas a 21 de agosto de 1964, na região de Cabo Delgado, como indica o relatório do Batalhão dos Caçadores 558. O mesmo relatório refere que 3 dias depois, um padre da missão de Nangalolô tinha sido ferido mortalmente. Essas ações foram atribuídas a grupos de guerrilheiros Mano e da Udenamo. Bom, gente, esse aí foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like, compartilha, se inscreve no canal, tá ok? Amanhã eu vou lançar outra parte do vídeo, que é a parte dos aviões, que vocês vão começando a ver já. E o final, tá bem? Muito obrigado. Uma boa noite e fique com Deus.